Olá, no programa de hoje eu vou conversar com o pastor Flamarion Rolando, pastor da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular em Governador Valadares e responsável pelo Congresso Labaredas de Fogo. Já uma tradição em Governador Valadares, e a gente vai saber hoje em primeira mão os detalhes de como é a produção desse congresso, que esse ano traz um número de pastores referência nacional. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito tempo que eu não entrevistava o senhor. Eu que agradeço, Dilei Márcio, você que é uma pessoa que revela talentos, né? Você revela talentos para o Brasil. De vez em quando eu tenho algum hotel aí no Brasil pregando fora, aí quando eu vejo na televisão, opa, aquele ali foi estagiário lá na TV Rio Doce. E o senhor é da casa, o senhor consegue identificar o pessoal por aí? Esse aí é liderado do Dilei Márcio, é muito bom estar com você aqui. Bacana. Pastor, já que o senhor falou aí, o senhor roda o país inteiro e até fora do país. E aí o senhor traz para o Governador Valadares esse congresso, só para o pessoal de casa ter uma ideia do que é. Vamos começar de Minas Gerais, né? O que representa o congresso aqui em relação a congressos que acontecem na capital, aí no meio evangélico? O que é o Labaredas em Governador Valadares? O Labaredas, ele é um congresso que ele agrega pessoas do Brasil inteiro. Ele traz para Governador Valadares, já está escrito 19 estados, pessoas de 19 estados. 19 estados? 19 estados. Os hotéis, já principalmente os de um nível melhor, já ficam lotados. Passagem aérea não encontra mais. Então isso traz muitos valores, além dos valores espirituais, traz valores econômicos e traz também os olhos do Brasil para Governador Valadares. E as pessoas vêm aqui porque elas querem receber algo especial de Deus. E é tão interessante, Dilei Márcio, que o que acontece aqui é nível de capital. Então muitos querem saber como uma cidade de 280 mil habitantes faz um evento de porte de capital. Então acaba se tornando uma inspiração para aqueles que também em outros estados não estão numa capital, mas sonham em ver uma igreja crescendo, sonham em ver uma evangelização, um projeto social. Então acaba se tornando um local para que muitos venham aprender o que é feito aqui em Governador Valadares concernente à evangelização em projetos sociais. E a gente ainda vai falar dos nomes nos próximos blocos, pessoas que vão vir aqui, mas o senhor também é um desses nomes, porque assim como o senhor está falando, a gente tem aí pessoas de 19 estados, o senhor já deve ter rodado, com certeza, todos os estados também. O que o senhor encontra quando o senhor vai como referência também entre aí os principais nomes de ministros evangélicos, pessoas que estão levando o conhecimento bíblico e da palavra nesses estados? Porque às vezes a gente não valoriza e fala assim, mas lá fora a gente sabe que é o Flamarion lá de Governador Valadares. É isso mesmo? Como que é essa estada do senhor por esse país todo? É interessante e é algo natural. Tudo que você se acostuma, acaba que o valor é um valor mais comum. Então a gente tem que aprender até com Jesus. O próprio Jesus, ele disse, Jesus morava em Cafarnaum, ele disse assim, eu terei mais misericórdia de outros lugares do que aqui de Cafarnaum, que eu morei com vocês não me valorizaram. Só que, trazendo para o nosso meio, eu estou dando aqui um exemplo. Sim. Um exemplo seu. Pessoas que você treina aqui na TV Rio Doce, está espalhado pelo Brasil. Estagiários, meninos que talvez chegavam que nem sabiam conversar direito, e hoje estão espalhados pelo Brasil. Concernente a nós, quando eu chego em outro local, em outros estados, em outros países para pregar o evangelho, é interessante que as pessoas olham muito aqui para a gente, Governador Valadares. A nossa história, a estrutura, a igreja construída, as evangelizações. Então se torna uma referência. E a referência que eu percebo que a gente leva daqui é que se pode ter uma igreja estruturada mesmo no interior. Ok, nós vamos parar para um intervalo, vamos voltar em instantes, aí nós vamos falar sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Governador Valadares, a primeira igreja, como que é a estrutura e principalmente sobre o trabalho social da igreja. E no último bloco a gente vai falar sobre a programação, que eu acredito que ainda dê tempo de você participar. Nós voltamos em instantes.